Bom dia e uma saudação amiga para si que acompanha a nossa emissão. Hoje estamos na Arquidiocese de Braga. A Rádio Renascença transmite a Eucaristia neste 23º domingo do tempo comum, a partir do Santuário de Nossa Senhora de Porto Dave, na freguesia de Taíde, concelho de Povo de Lanhoso. Neste domingo, esta comunidade está em festa. Este ano marcado pela simplicidade deste tempo de pandemia que estamos a viver. A presidir a esta Eucaristia estará Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, sendo concelebrada pelo Padre Augusto Batista, reitor do Santuário, e por Frei Luís Gonçalves. Os cânticos serão propostos pelo grupo coral de Porto Dave, sob a direção de José Santos, acompanhado ao órgão por Ângelo Machado. Consigo Rui Saraiva e José Luís Moreira, nesta emissão que pode acompanhar também em rr.sap.pt. Vamos ao encontro de Jesus nesta Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, saúdo a todos vós aqui presentes, dentro do santuário e fora, e todos vós também que nos seguis através dos meios de comunicação social. Saúdo-vos no amor do Senhor Jesus e convido-vos a saborear esse mesmo amor. Coloquemo-nos no regaço de Nossa Senhora, a Senhora do Porto Dave, para que ouçamos os seus conselhos e particularmente sintamos também a sua proteção. Com esta atitude, vivamos interiormente esta nossa Eucaristia. compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aos homens, por
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-lo da minha parte. Avisá-los. Leitura da profecia de Ezequiel. É a primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: Filho do homem, coloca-te como sentinela da casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio: ímpio, há de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da iniquidade. Mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho, e ele não se converter, morrerá nos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se hoje escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. É o refrão deste salmo que agora passamos a escutar. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações.
vós. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massa no deserto, onde os vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Pois vocês guardas a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. São Paulo aos Romanos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amarás ao próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja. E se também não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles.
Palavra da salvação. E agora a homilia de Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga. Senhora Cipreste e demais sacerdotes, Sr. Presidente da Câmara e demais membros da autarquia aqui presentes, caríssimos membros da Confraria de Nossa Senhora de Porto Dave, irmãos e irmãs. Apesar de não estar no programa, quis estar presente aqui convosco hoje nesta celebração, nesta romaria, em honra de Nossa Senhora de Porto Dave. E quis estar porque, com certeza, é o meu último ano como arcebispo de Braga, uma vez que espero que o Santo Padre me conceda um sucessor. Então quis vir, como peregrino em certo sentido, para poder agradecer a Nossa Senhora a devoção de tantas pessoas, aqui destas redondezas, mas não só. Essa devoção feita amor, um amor muito concreto à Senhora do Porto Dave. Mas também quis vir para agradecer o trabalho de tantas confrarias ao longo dos séculos na construção e na manutenção deste santuário. Ninguém imagina como é consolador, por um lado, trabalhar em honra da Nossa Senhora, para poder dignificar Nossa Senhora através de um santuário com toda a vida que ela encerra, mas também importa ter consciência do trabalho que isso encerra. Por isso a minha presença hoje tem também este sentido e este significado. Mas vim também porque há um pormenor nesta romaria que a mim me agrada sobremaneira. É que no final cantam-se as ladainhas. E ao cantar-se as ladainhas nós manifestamos, digamos, aquela pluralidade de invocações, onde nós com muita fé colocamos a nossa vida diante de Maria. E há uma que neste momento me parece significativa. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Pois bem, irmãos e irmãs, todos nós sabemos, continuamos, infelizmente, neste estado de pandemia, e por aquilo que vamos vendo, a situação continua grave e vai agravar-se, porventura, ainda um pouco mais. Hoje, neste santuário, a nossa presença deve ser uma prece, pedindo a Nossa Senhora para que, efetivamente, ela nos liberte desta epidemia. Faça com que, na verdade, não caiamos nesta enfermidade. Mas, ao mesmo tempo, se porventura nós cairmos nessa mesma enfermidade, nessa doença, que ela nos liberte. E nós, hoje, aqui também, rezamos para que, efetivamente, Nossa Senhora do Porto Dave seja a saúde, para com todos esses que se encontram afetados por esta mesma pandemia, para que a Senhora os liberte e lhes dê saúde, lhes conceda novamente a vontade de viver. Mas invocando Nossa Senhora do Porto Dave como saúde dos enfermos, temos também que voltar a insistir na nossa responsabilidade, esta responsabilidade de cristãos. Irmãs e irmãos aqui presentes, que vós me ouvis, a situação de pandemia ainda não passou. E porque não passou, temos uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que está nas mãos de cada um de nós, particularmente nas nossas atitudes de prevenção. Efetivamente, nós podemos ser responsáveis por este alargar dessa mesma pandemia, se não estivermos devidamente atentos e se não formos capazes de cumprir aquilo que todos nós sabemos. Sabemos como é fácil hoje distrair-se, sabemos como é fácil hoje imaginar que nada acontece. E porque imaginamos tudo isso, continuamos com algumas atitudes ou podemos cair em algumas atitudes que podem efetivamente ser prejudiciais para nós, assim como também para com os outros. Por isso que a Senhora de Porto Dave nos proteja desta pandemia, mas que ela suscite também no nosso coração esta responsabilidade de, ao fim e ao cabo, trabalharmos para que essa mesma pandemia se vá eliminando, não apenas aqui no nosso contexto social, mas no nosso país e também no mundo inteiro. Mas, irmãos e irmãs, viemos também para ouvir alguma coisa que a Senhora do Porto Dave terá para dizer a cada um de nós. E o que é que ela terá para nos dizer? Com certeza que aquilo que o próprio Jesus Cristo nos quer dizer e que nos disse na liturgia da palavra que acabamos de ouvir. Na verdade, Nossa Senhora é como que um eco, eu diria quase um amplificador das palavras do próprio Jesus Cristo. E nós devemos ser capazes de fazer silêncio para ouvir essa mensagem que Maria, a Senhora do Porto Dave, nos quer dizer. E então, caríssimos irmãos, já vos dizia, deixava uma palavra sobre a nossa responsabilidade em relação à pandemia. Mas a liturgia da palavra que acabamos de ouvir diz-nos que nesta indiferença corrente que hoje nós presenciamos no mundo, neste egoísmo, neste desinteresse de uns pelos outros,
O Senhor Jesus sublinha e diz-nos que somos responsáveis uns pelos outros. A responsabilidade uns pelos outros é síntese da liturgia da palavra que acabamos de ouvir e é esta também a mensagem que o Senhor nos quer dizer. Ouvíamos na primeira leitura, tirada do profeta Ezequiel, que nós somos constituídos sentinelas para ver e para alertar e para corrigir. O Evangelho sublinhava um aspecto importante na vida do Senhor Jesus. Ele era o enviado do Pai para pregar com a sua boa nova, a boa nova da salvação. Ele era o Verbo, ele era a Palavra. E sabemos que o Senhor Jesus Cristo instruiu. O Senhor Jesus Cristo como que introduziu uma nova relação com Deus. Ele confrontou-se muitas vezes com os judeus, com os fariseus, que queriam apenas uma religião de cumprimento das leis. E o Senhor Jesus trouxe uma relação nova com o próprio Deus, dizendo-nos que nós somos cristãos, nós podemos viver a nossa humanidade na medida em que nos sabemos relacionar com Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo acrescentou algo de novo à sua mensagem. Jesus sublinhou o valor da comunidade. Ele dizia-nos que nós não podemos relacionar-nos somente com Deus individualmente, mas temos que o fazer comunitariamente. E a comunidade para o cristão não é qualquer coisa de facultativo, de opcional. A comunidade é qualquer coisa que integra a sua própria vida. Não há cristãos que não tenham uma experiência concreta de comunidade, porque a igreja à qual nós pertencemos e que é o sacramento de Jesus Cristo, ela é essencialmente comunidade. Ela é corpo, ela é família. E então, caríssimos amigos, é nesta comunidade a que nós pertencemos que o Senhor Jesus nos alerta para uma realidade. É esta de nos sentirmos responsáveis uns pelos outros. Sentir-se responsáveis uns pelos outros por tudo aquilo que pode impedir, digamos, uma vida de perfeição na parte das pessoas. Há defeitos, há determinados pormenores, há comportamentos que os outros podem porventura ter. O Evangelho de hoje, assim como também o profeta Ezequiel, chama a nossa atenção para a correção fraterna. Sentir-se responsável e por isso mesmo ter a coragem de falar, ter a coragem de dizer, ter a coragem de fazer alguma coisa para que tudo seja diferente. Irmãos e irmãs, é também por isso que nós, Arquidiocese de Braga, neste início do novo ano pastoral, e não o esqueçamos, estamos precisamente no início do ano pastoral, devemos ser capazes de refletir. E eu penso que a Senhora de Porto Dave também nos diz isso mesmo, para nós aqui presente, para as paróquias deste arciprestado, da Póvoa do Lanhoso, para toda a Diocese. A Senhora de Porto Dave está a dizer-nos que temos um programa pastoral para concretizar. E diz-nos que este programa pastoral, nós o sintetizamos neste desejo de queremos uma igreja que seja sinodal e que seja samaritana. O que é que isto ao fim e ao cabo quer dizer por outras palavras? A palavra sinodal quer dizer que nós caminhamos juntos. Não há ninguém que caminhe sozinho, porque se caminhar sozinho perde-se inevitavelmente. Caminhamos juntos, com os outros, permanentemente. É esta lógica de caminhar juntos, em atitude de comunhão. E podemos caminhar na indiferença, ou então podemos e devemos caminhar na comunhão. Se caminhamos juntos é para caminhar na comunhão, para estarmos atentos, para efetivamente sermos solidários uns com os outros e não permitir que tantas realidades de solidão existam. É diferente ser solidário e permitir que a solidão possa existir. Esta atitude sinodal de caminharmos uns com os outros, que depois nós queremos também que se expresse na responsabilidade, onde todos nós somos responsáveis e por isso mesmo onde todos nós devemos participar na definição dos destinos da vida da Igreja, que não é responsabilidade, e continuo a usar sempre a mesma palavra, que não é responsabilidade somente dos padres ou de alguns, mas que deve ser de todos. É esta Igreja sinodal, de pessoas que têm consciência que caminhamos juntos, rumo para o encontro com o Pai, a um único caminho, a uma única meta. Então caminhamos em comunhão, em fraternidade, em solidariedade, em espírito de família que ao fim e ao cabo somos. Mas se caminhamos em atitude sinodal, nós temos que ter atitudes de uma igreja samaritana. O que é que isto quer dizer? Ao tomar consciência que caminhamos uns com os outros na vida, nas 24 horas de cada dia, no meio dos problemas e das dificuldades, precisamente, irmãos e irmãs, nós reconhecemos que a vida para todos nós, e particularmente para os nossos irmãos, para o próximo, está também repleta de muitos problemas e de muitas dificuldades. Conhecemos todos nós a parábola do bom samaritano,
Um homem caído à margem da estrada, tinha sido porventura roubado, e não apenas roubado, magoado, e que jazia ali, que sem muito espaço e não lhe prestam a devida atenção, mas ao samaritano que para, ao samaritano que faz com que o seu coração se encha de compaixão, e ao samaritano que procura também cuidar. Pois bem, caríssimos irmãos, é também esta igreja pela qual nós somos responsáveis. É uma igreja que pensa nas debilidades das pessoas, que pensa nas fraquezas das pessoas e que procura efetivamente ser resposta, de tal modo que com a nossa colaboração uns com os outros, sempre em espírito solidário, nós seremos capazes de construir esta sociedade mais humana e mais justa. E hoje, caríssimos irmãos, nós não esqueçamos, há muita necessidade na sociedade e dentro também das nossas comunidades. A pobreza está batendo à nossa porta. Nós sabemos que há tantas situações de desemprego. Estas situações de desemprego, porventura, se vão agravando e, consequentemente, a vida familiar terá muitas complicações. É a necessidade de bens materiais, porque eles existem, esta necessidade existe, e é um facto que nós não podemos, de facto, ignorar. Mas depois há muita outra necessidade. Particularmente sou muito sensível às pessoas que estão sozinhas, pessoas que vivem sozinhas um dia, outro dia, uma semana e outra semana, e que nós nem sempre prestamos essa mesma atenção, nem sempre somos capazes de ser esta igreja samaritana que vai ao encontro para uma presença, para um testemunho, para um pouco de carinho, para um pouco de ternura. Irmãos e irmãs, penso que é isto que a Senhora do Porto d'Ave nos está a pedir a cada um de nós. E que nos está a dizer de todas as maneiras que somos efetivamente responsáveis uns pelos outros. Nesta consciência de que somos um povo que caminha, um povo sinodal, um povo que tem a mesma estrada, a estrada da vida, com tudo aquilo que ela encerra, mas depois também um povo que não é indiferente, um povo que não é egoísta, um povo que não pensa somente em si, mas um povo que olha, um povo que tem consciência e um povo que intervém. Irmãos e irmãs, a história da Igreja foi sempre uma história de compromisso com os problemas sociais. Houve sempre uma grande responsabilidade por parte da Igreja para fazer com que a sociedade fosse melhor e que nada faltasse de necessário às pessoas. Os tempos que correm, apesar de tudo aquilo que as pessoas dizem de evolução da sociedade, apesar de um certo bem-estar que nós efetivamente já vivemos e continuaremos, pelo menos, a querer viver, a sociedade que nos rodeia é uma sociedade que chama por nós. É uma sociedade que chama pela Igreja, que chama pelas nossas paróquias, que chama pela Arquidiocese de Braga, para que não fechemos os olhos, para que não cruzemos os braços, mas sejamos capazes de mergulhar nesses problemas. E mergulhando nesses problemas, sejamos capazes de dialogar, sejamos capazes, lá está, juntos uns com os outros, do modo sinodal, a encontrar as soluções mais justas e mais adequadas. Somos responsáveis individualmente e somos responsáveis comunitariamente. Que a Senhora do Porto d'Ave nos faça compreender esta lição que, ao fim e ao cabo, o Evangelho de hoje, particularmente a primeira leitura, nos concede ou nos transmite para que sejamos capazes de a acolher. Pensemos nela e que a nossa verdadeira devoção à Senhora do Porto d'Ave consista nisso. Agradeçamos as graças que recebemos, peçamos, mas sobretudo imitemos Nossa Senhora. Também ela fez parte da Igreja nascente e também ela viveu em solidariedade e em tipo de intervenção samaritana para com todos. A homilia de Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, fazer um apelo à vivência da solidariedade neste tempo de pandemia. Uma prece especial de Dom Jorge pela saúde dos enfermos, ele que se apresentou aqui como peregrino. Todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Deus todas as coisas foram feitas e por nós homens, a nossa salvação, desceu do céu. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria Esquecida. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou pelo seio da Virgem conforme as Escrituras e subiu aos céus.
onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para a reino dos mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo que só há Cristo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, em nome de todos os homens e mulheres do mundo, imploremos a Jesus, que está no meio de nós, que lhes conceda os bens de que precisam, dizendo com toda a confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa Diocese e suas comunidades, pelos fiéis que nela exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos profetas, sentinelas de Deus enviados à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmos, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos voluntários que servem os idosos com amor, pelos que visitam os doentes e os ajudam e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, pelos que sofrem pela maldade e indiferença de alguém e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aí permanecem no amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelas vítimas da atual pandemia e por todos que sofrem as suas consequências, para que Deus conceda cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo com a fé e a confiança da Virgem Maria e recompense aqueles que, ao longo do tempo, aqui manifestaram o seu amor à Nossa Senhora do Porto Dave, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus Cristo, que prometeste estar no meio de nós quando 2 ou 3 se reúnem em vosso nome, ajudai-nos a escutar a vossa palavra e a abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Somos responsáveis uns pelos outros. É o que nos diz Jesus neste 23º domingo do tempo comum. A Rádio Renascença a transmitir a Eucaristia a partir do Santuário de Nossa Senhora do Porto Dave, na Póvoa de Lanhoso, a presidir Dom Jorge Ortiga, que fez um apelo à vivência em comunidade e para a responsabilidade neste tempo de pandemia. Agora, depois da liturgia da palavra, é tempo para a liturgia eucarística e a apresentação dos dons no altar. Também as nossas preces, as preces de cada um daqueles que estão a participar nesta Eucaristia transmitida pela Rádio Renascença.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-nos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados e com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós, Senhor, verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. E lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Jorge, aqui presente no meio de nós,
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Recordamos os sacerdotes que serviram como reitores aqui neste santuário, todos aqueles que passaram com responsabilidades na confraria, os devotos da Senhora do Porto d'Ave. Hoje, de um modo muito particular, lembramos o Padre João Tinoco, falecido ontem. Também os nossos catequistas e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Porto d'Ave, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz esteja consigo nesta Eucaristia, ainda com restritas regras de segurança sanitária neste tempo de pandemia. Queremos manifestar a paz de estarmos juntos neste belo encontro com Jesus. Também aqui não nos podemos saudar fisicamente, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Porto d'Ave, na Póvoa do Lanhoso, onde está a Rádio Renascença a transmitir a Eucaristia. Mas enviamos para si, que acompanha a nossa emissão, um abraço fraterno e muito amigo, especialmente para si que está doente. A paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento de comunhão. Momento para sentirmos a presença de Jesus conosco, comungando o seu corpo. Neste tempo de pandemia, a higienização é a prioridade, em particular neste momento de comunhão. Para si que acompanha esta nossa transmissão, também é momento de comunhão espiritual, que durante o tempo de confinamento que nos últimos meses vivemos, todos fomos convidados a viver a comunhão espiritual, tal e qual como quem
ouve e participa na Eucaristia através da transmissão rádio. Em reflexão e oração para vivermos com o Espírito de Deus no nosso coração. Todos somos convidados a comungar com Jesus Cristo. E este é o cântico que ouvimos nesta Eucaristia que a Renascença está a transmitir no Santuário de Nossa Senhora de Porto de Alves. Divina palavra
Evangelho deste domingo, que nos sugere a nossa responsabilidade em ajudar cada irmão e a tomar consciência dos seus erros. O Evangelho convida a ir ao encontro do irmão que falhou. E disto nos falou Dom Jorge Ortiga na sua homilia, especialmente falando da saúde dos enfermos neste tempo de pandemia. E como nos diz Jesus, neste 23º domingo, somos responsáveis uns pelos outros. E para isso é preciso viver em comunidade o valor da solidariedade. E agora a oração pós-comunhão nesta Eucaristia. Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, então levemos aqui deste santuário do Porto d'Ave este recado de Nossa Senhora. Ela que nos lembra que somos igreja, que não vivemos para Deus sozinhos, mas só em igreja, só em comunidade, e que somos todos responsáveis uns pelos outros. E é por isso que nós, na Arquidiocese de Braga, queremos trabalhar durante este ano por uma igreja sinodal. Quer dizer, uma igreja que tem consciência que caminhamos todos juntos, todos, sem excluir ninguém, sem credos, sem raças, sem cores, sem nada. Todos nós caminhamos juntos. E neste caminhar todos juntos, colocamos também diante de nós o exemplo do bom samaritano. Queremos ser igreja samaritana, quer dizer igreja atenta, igreja capaz de intervir, igreja capaz de responder. Levemos connosco, ou levemos connosco, este recado da Senhora do Porto d'Ave. E que ela a todos nos proteja em todos os momentos, em todas as horas, e particularmente neste que estamos a viver. Desejo a todos um resto de dia muito feliz, uma boa semana. Se alguns estão ainda em férias, pois que aproveitem para descansar, para poder efetivamente encarar a vida sempre com serenidade, na procura daquilo que é indispensável para viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim se conclui a Eucaristia neste 23º domingo do tempo comum. A Rádio Renascença transmitiu a partir do Santuário de Nossa Senhora de Porto d'Ave, na freguesia de Taíde, concelho de Póvoa do Lanhoso. A presidir esta Eucaristia esteve Dom Jorge. A presidir esta Eucaristia esteve Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, sendo concelebrada pelo pároco Padre Augusto Batista. Os cânticos foram propostos pelo Grupo Coral de Porto de Ave, sob a direção de José Santos, acompanhado ao órgão por Ângelo Machado. Fica aqui o apelo de Dom Jorge à solidariedade, em particular na Igreja e nas suas comunidades neste tempo de pandemia. Resta-nos agradecer a atenção que nos dispensou durante a transmissão da Eucaristia. Enviamos uma saudação muito especial para si que está doente ou a viver momentos de dificuldade. Esta transmissão em direto da Eucaristia foi especialmente para si. O meu
Eucaristia que teve agora, enfim, o seu final, mas que se conclui verdadeiramente com a ladainha que estamos a ouvir como música de fundo e com a qual nos despedimos de todos aqueles que estiveram a participar na transmissão da Renascença neste 23º domingo do tempo comum. Para todos, um dia muito feliz.